Tendo em vista o objetivo pedagógico, teórico e prático e a extensão desta obra, dividimos o seu conteúdo em 2 DVDs. Neste primeiro DVD, serão abordados os cuidados especiais e os conceitos fundamentais necessários para a manutenção de equipamentos microprocessados. Você terá ainda 2 importantes blocos: fonte de alimentação, responsável por quase toda a alimentação, e microprocessador, considerado o cérebro por coordenar todos os sinais do televisor. Videoaula, eletrônica, televisão. Olá, amigo! Pensando em auxiliar os técnicos de manutenção em televisores, preparamos essa videoaula para que você assista um treinamento sobre reparação de televisão microprocessada. Uma das maiores dificuldades do técnico é fazer a conexão entre o esquema elétrico e a identificação dos componentes no chassi da televisão. Para transpor essa barreira na manutenção, passaremos informações e dicas sobre os principais estágios de um televisor. Queremos que você obtenha rapidez e sequência lógica de manutenção para chegar ao diagnóstico do defeito apresentado. Para isso, recomendamos muita cautela e senso de análise durante a pesquisa do defeito, pois só assim você se sentirá tão seguro como se estivesse dentro do próprio aparelho. O avanço tecnológico dos equipamentos vem exigindo uma especialização cada vez maior por parte dos técnicos que trabalham na área da eletrônica. Para ajudá-lo na parte prática do conserto de televisores, mostraremos através dessa videoaula um raciocínio lógico e dinâmico que você deve empregar durante a pesquisa para localizar e corrigir o defeito. É importante para a manutenção de aparelhos microprocessados que você tenha o conhecimento do princípio de funcionamento e uma boa orientação prática de manutenção no equipamento. Por isso, desenvolvemos situações reais de manutenção, apresentando de modo simples e didático experiências diárias da prática de bancada. Cuidados especiais. Geralmente, os televisores modernos que usam fontes chaveadas têm o terra da fonte de alimentação isolado do terra empregado para o restante dos circuitos. É fundamental que você saiba que existem 2 tipos de terra. Terra quente. Este tipo de terra também é conhecido como terra vivo do aparelho, pois não se encontra isolado da rede elétrica e alimenta o primário da fonte de alimentação. Observando o esquema elétrico, veja que ele está ligado ao negativo do capacitor de filtro C805 do circuito de retificação principal. Então, não esqueça, tenha muito cuidado. Ao fazer leitura de tensão na fonte, utilize somente o terra quente. Terra frio. Ele também é chamado de terra isolado. É considerado como ponto de referência para a leitura da maioria das tensões realizadas na parte que envolve o secundário da fonte de alimentação. No caso do televisor HPS 1402, o ponto mais fácil para pôr a ponteira do instrumento para a realização das medições é a blindagem do seletor de canais, Tanner. Devido a essas características, é importante que você tome alguns cuidados durante a manutenção, como, por exemplo, durante os reparos, quando necessário, convém que o aparelho seja ligado à rede por uma lâmpada em série. Com o aparelho desligado e utilizando um pincel macio, limpe o chassi, principalmente a fonte de alimentação e o circuito de deflexão, onde normalmente encontramos um maior acúmulo de pó. Jamais curto-circuitar qualquer ponto do televisor, mesmo momentaneamente, porque isso põe em risco os transistores e integrados.
Não provoque centelhamento de alta tensão acumulados no tubo de imagem, mesmo desligado. Com a ponteira de prova do multímetro, faça um curto-circuito por baixo da chupeta até a malha do cinescópio. Cuidado! Alta tensão. Coloque sempre os dissipadores térmicos nos transistores de potência. Lembre-se que é através deles que ocorrerá a troca de temperatura com o ambiente. Verifique se a tensão de alimentação da rede está correta. Dicas para um bom reparo. Na área de manutenção de equipamentos eletrônicos, colecionar dicas é aprimorar o conhecimento do profissional. É a oportunidade de aprender com experiências reais vividas no dia a dia da profissão. Vejamos algumas dicas de manutenção. Primeiro, converse com o proprietário do aparelho para colher informações de como a pane ocorreu. Segundo, observe o aparelho quanto a evidências de queda, componentes soltos ou faltando, partes carbonizadas ou deterioradas. Terceiro, ao ligar o aparelho, fique atento se existem componentes superaquecendo, liberando cheiro de queimado ou fumaceando. Quarto, faça uma medição de componentes a frio, ou seja, com o aparelho desligado. Lembre-se de que, em alguns casos, o componente deve ser removido do circuito para que possa fazer uma medição correta. Quinto, de posse do diagrama elétrico, faça medições de tensão dos circuitos. Sexto, no cinescópio é possível observar a falta ou presença de imagem deformada. Isso ajudará muito para você saber em que circuito deve trabalhar. Sétimo, procure substituir os mesmos componentes pelos originais, quando possível. Caso contrário, use somente equivalentes de procedência confiável. Oitavo, antes de substituir um fusível queimado por outro, examine os resistores e capacitores para verificar a causa da queima desse fusível. Nono, mantenha uma caderneta ou banco de dados contendo relatórios dos reparos já executados. Isso poderá ajudar no conserto de outros aparelhos. Uma boa oficina de manutenção deve ter pulseiras antiestáticas para o técnico ou algum terra para a descarga da eletricidade estática. O ideal é que você utilize uma pulseira antiestática ao manusear componentes microprocessados. Conceitos fundamentais. Basicamente, a diferença entre a nova geração de televisores e os antigos está na utilização de integrados com funções especiais, tais como processador completo para sinais de áudio, vídeo e croma, processadores de sinais de sincronismo e saídas horizontal e vertical, ajuste automático do aparelho, fonte com total controle de corrente e proteções. Para o desenvolvimento desse trabalho, escolhemos o televisor da marca CCE, modelo HPS 1402. Em geral, os técnicos em manutenção de televisão dividem a manutenção em 4 etapas de reparação conforme as técnicas de diagnóstico como determinação do sintoma, diagnóstico do defeito, isolamento do estágio defeituoso e identificação e substituição do componente defeituoso. Primeira etapa, determinação do sintoma. Nesse processo, você apenas certifica-se de que os ajustes preliminares do aparelho estão dentro de um padrão. É preciso distinguir uma imagem boa de uma ruim. Por isso, é importante que você saiba como o equipamento se comporta quando em funcionamento normal. No processo de determinação do sintoma, faça apenas uma inspeção visual, usando os 4 sentidos. Visão. Antes de ligar o equipamento,
procure fios soltos, soldas frias, fusível aberto. Verifique o estado dos componentes se não há aspecto diferente do normal. Olfato. Procure sentir se existe cheiro de queimado. Audição. Com o equipamento ligado, observe se há presença de ruído estranho. Tato. Colocando a ponta do dedo sobre circuitos integrados e transistores, verifique se a temperatura de funcionamento não está muito elevada. Mas atenção! Tenha cuidado com os pontos de tensão, pois o equipamento está energizado. Segunda etapa: diagnóstico do defeito. Na maioria das vezes, durante a pesquisa do diagnóstico do defeito, o técnico usa o diagrama elétrico da televisão. É nessa etapa que você aplica seus conhecimentos teóricos, pois é preciso saber onde deve ter determinados sinais e o que a ausência desses pode ocasionar. Na maioria dos casos, o técnico se utiliza da apresentação da imagem na tela do tubo de imagem e da saída de som, para dar um diagnóstico do defeito. Terceira etapa: isolamento do estágio defeituoso. Isolar o defeito consiste em determinar exatamente qual do circuito no aparelho se encontra o defeito. É nessa etapa que você irá buscar o auxílio de instrumentos como o multímetro e o osciloscópio. Será através da análise dos sintomas do defeito e das medições realizadas que o técnico irá confirmar o diagnóstico e isolar o estágio defeituoso. Sobre a bancada de serviço ou próximo a ela, deve constar ferramentas como o ferro de solda, chaves de fenda de no mínimo 2 tamanhos, tomada AC com dispositivo anticurto. Quarta etapa: identificação e substituição do componente defeituoso. Nessa etapa, é realizado o conserto do aparelho com a identificação e substituição do componente defeituoso. Associando a teoria com a prática. No decorrer dessa etapa, vamos ajudá-lo a desenvolver uma linha de raciocínio de manutenção e reparo na técnica de conserto de televisores. Mas lembre-se, na análise de um aparelho defeituoso, a melhor política é verificar o que não está acontecendo e depois, de preferência com o auxílio do esquema elétrico, verificar qual circuito ou componente deveria executar a função faltante. Com a compactação dos circuitos das novas gerações de televisores, basicamente sobraram para análise de conserto os circuitos da fonte de alimentação, o microprocessador, o processador, o circuito de saída vertical e horizontal, o circuito de saída de som e o circuito RGB. Uma técnica muito utilizada pela maioria dos técnicos de televisão consiste em dividir o aparelho em 2 partes, a de som e a de imagem. Por isso, preste muita atenção ao receber um televisor para reparo, já que o defeito se apresenta na tela e, segundo a sua interpretação, lhe dará ideia em qual estágio que deve ser procurado o defeito. O primeiro passo ao receber um aparelho para manutenção é obter o máximo de informações possível. Para isso, faça algumas perguntas ao cliente, cujas respostas certamente o ajudará a identificar a causa do defeito. Pergunte, por exemplo: o aparelho estava em uso? O cliente tem alguma ideia por que o televisor parou ou apresentou tal defeito? O defeito ocorreu após uma queda de energia ou de um raio devido a mau tempo? O aparelho levou uma queda ou pancada? Caiu algum líquido sobre o aparelho? Identificação dos estágios.
Na manutenção de um equipamento, certamente ficará mais fácil para consertá-lo se você souber de onde vêm as tensões e quais os principais pontos de medição. Passaremos aqui várias dicas tanto técnicas como de manutenção, além de mencionar os possíveis defeitos desses estágios. Para nossa explanação, dividiremos o televisor CCE modelo HPS 1402 em 9 blocos de manutenção. Primeiro bloco, fonte de alimentação. Segundo bloco, microprocessador. Terceiro bloco, seletor de canais, Tanner. Quarto bloco, processador TDA, 8841. Quinto bloco, saída de áudio. Sexto bloco, saída horizontal. Sétimo bloco, circuito vertical. Oitavo bloco, circuito RGB. Nono bloco, circuito de desmagnetização. Primeiro bloco, fonte de alimentação. As novas gerações de televisores usam fonte chaveada. Com eficiência acima de 70%, elas possuem menor consumo de energia elétrica. A fonte chaveada usada em televisores é bastante precisa, pois fornece tensão determinada e retificada para cada circuito do aparelho de televisão, tais como circuito horizontal, microprocessador, seletor de canais, também conhecido por Tanner, amplificador de áudio e o processador. A fonte chaveada de um televisor moderno é do tipo modulação por largura de pulso, PWM. Esta fonte é dividida em 2 circuitos isolados em que o primário está ligado à entrada da rede de alimentação e o secundário conectado após o transformador. A tensão de saída da fonte é controlada à medida que se altera a largura do pulso de tensão aplicado ao gate do transistor chaveador. Isso é possível porque na modulação por largura de pulso, alterando-se a largura do pulso da tensão de saída, ele varia o tempo de condução do MOSFET, fazendo com que o circuito chaveador fique mais ou menos tempo ligado. No desenho que está sendo apresentado, a seta vermelha no primário do transformador indica o sentido do fluxo da corrente quando o circuito chaveador estiver ligado, isto é, o transistor está conduzindo. A seta azul resulta da força eletromotriz do transformador quando o circuito chaveador estiver desligado, ou seja, o transistor cortado. A fonte de alimentação é um conjunto de circuitos que desempenham diferentes funções. Constituição da fonte de alimentação. Os principais circuitos são filtro de AC, retificador e supressor de ruído, circuito de partida ou start, circuito chaveador principal, circuito damper, circuito regulador, circuito oscilador, retificador de tensão de saída, sensor de tensão e sensor de corrente. Vejamos cada um desses circuitos. Circuito do filtro de AC. O filtro de corrente alternada é formado por capacitores e bobina localizados próximo ao cabo de alimentação. Esse filtro tem a função de não deixar entrar interferências vindas através da rede elétrica, bem como obstruir certos ruídos e interferências, geradas pela própria fonte durante o seu funcionamento. Circuito do retificador e supressor de ruído. O circuito retificador é formado por uma ponte de diodos D809, D810, D811 e D812,
que retificam a corrente AC passando para DC. O circuito supridor de ruído é constituído pela bobina de filtro LF801 e pelo capacitor eletrolítico C805, que filtra e armazena a corrente da tensão retificada pelos diodos da ponte retificadora. Circuito de partida ou start. Esse circuito tem a função de dar o arranque inicial na fonte de alimentação. No caso do televisor HPS 1402, a partida da fonte é realizada através do resistor R801 de 27K. Circuito chaveador principal. O chaveamento principal da fonte de alimentação é feito pelo transistor Q801, que é um transistor de efeito de campo MOSFET, e por outros componentes ligados ao gate do MOSFET. Sua função é comutar o transformador Chopper. Este transistor, quando tem a tensão nula entre gatilhos supridouro, não permite que ocorra condução através do dreno. Assim, quando existe uma tensão aplicada no terminal de controle, denominado gate ou porta, a corrente flui entre os terminais supridouro e dreno, gerando uma tensão alternada na saída do chopper. Circuito damper. O circuito damper está localizado junto ao terminal dreno do transistor chaveador e tem a função de protegê-lo quando ele para de conduzir durante o chaveamento da força eletromotriz. O damper é formado pelos capacitores C819, C820 e C821, pelo diodo D806 e pelo resistor R812. Circuito regulador de tensão. O circuito integrado 3842 é de uso específico em fontes chaveadas aplicadas em televisores, aparelhos de fax, DVD e monitor de computador. Ele varia a largura do pulso de tensão em sua saída, de acordo com algumas entradas que lhe servem de referência para determinar a largura deste pulso. Vejamos a pinagem do CI regulador 3842. Pino 1. Neste pino ocorre a compensação do amplificador de erro. Pino 2. É a entrada inversora do amplificador de erro. Pino 3. Esta entrada irá controlar a máxima corrente que circulará através do supridouro e dreno do MOSFET de saída da fonte. É a entrada do sensor de corrente. Pino 4. Neste pino está ligado o circuito RC, que definirá a frequência da fonte chaveada. Pino 5. Nele é aplicado terra desse regulador. Pino 6. Aqui neste pino estarão presentes os pulsos que controlarão a condução ou não do transistor Q801. Podemos dizer que é a saída do regulador, pois estes pulsos serão aplicados no gate do transistor chaveador. Pino 7. Através deste pino é aplicada a tensão responsável pela alimentação do regulador. Pino 8. Temos neste pino a saída da tensão de referência de 5 volts. Este pino sempre faz parte do conjunto RC, que define a frequência de oscilação da fonte. Circuito oscilador. O oscilador está integrado internamente ao regulador IC801. Esse circuito é constituído na parte interna do circuito integrado por uma fonte de tensão de referência e na parte externa pelo capacitor C809 e o resistor R804. Circuito retificador de saída. Na maioria das fontes de alimentação de TVs, encontramos os seguintes retificadores. Retificador de tensão D mais 103 volts.
É um retificador de tensão usado para alimentar principalmente a saída horizontal. Seu circuito é formado pelo diodo D807, capacitores C825 e C829 e pelo indutor L803. Quando um desses capacitores apresenta baixa capacitância, provoca um ruído agudo. Retificador de tensão de mais 16 volts. Sua saída é em torno de 16 volts e alimenta o circuito de saída de áudio. Do retificador de tensão mais 16 volts são obtidas outras duas tensões. Tensão D mais 8 volts. A tensão D mais 8 volts é fornecida através do transistor Q802 e do resistor R824 e alimenta o processador IC501, onde são processados os sinais de croma, luminância, oscilador vertical e horizontal. Tensão D mais 5 volts. A tensão D mais 5 volts é obtida através do regulador IC804 e alimenta a parte digital do televisor, como o microprocessador e a memória. Circuito sensor do nível de tensão DC. Este circuito serve para informar ao pino 2 do regulador IC801 o valor da tensão do secundário do transformador TF802. Circuito sensor de corrente. O sensor de corrente está localizado no supridouro do transistor Q801 e tem a função de monitorar a corrente da fonte de alimentação. Seu circuito é constituído pelo resistor R810 e pelo diodo Zener DZ803. Funcionamento da fonte de alimentação. Nos passos a seguir, você acompanhará o que chamamos de árvore de defeitos. É a partir desse momento que você inicia o processo de pesquisa do defeito. Junto com a teoria, nosso objetivo será o isolamento do estágio defeituoso e, para isso, em alguns casos, será preciso a utilização de um multímetro ou de um osciloscópio. A árvore de defeitos é um fluxograma construído sobre o raciocínio lógico de funcionamento do equipamento, onde para cada pergunta existem duas hipóteses. No sentido de uma resposta positiva, você encontra o possível estágio com defeito. O sentido negativo o levará a uma outra indagação, até que você chegue ao possível estágio defeituoso. Em ambos os casos, deve ser verificada a condição de todos os componentes que formam o circuito pesquisado. Proposta de defeito. O aparelho não tem som nem imagem, ou seja, ele não liga. Inicialmente, você deve trabalhar com a TV ligada na rede de energia através de uma lâmpada em série. Se ao ligar o aparelho a lâmpada permanecer com o brilho máximo, significa que existe um curto em algum circuito da TV. Remova a tampa traseira do televisor e, como precaução extra, verifique se existe tensão residual nos capacitores eletrolíticos da fonte principal. Dica de manutenção. A presença de uma tensão residual de décimos de volts em tais capacitores imediatamente descarta a hipótese de curto. Para verificar se existe ou não tensão residual, proceda da seguinte maneira. Coloque o multímetro para a posição DCV e selecione uma escala acima de 200. Ponha a ponta de prova preta num ponto de massa, podendo ser o negativo do capacitor C805. Atenção, não deve ser usada a cordoalha de aterramento do cinescópio. Com a ponta vermelha, toque em um ponto de alimentação mais B, que deve ser o fusível ou no positivo do capacitor eletrolítico da fonte. O próximo passo será procurar visualmente possíveis problemas muito evidentes por degeneração físicas dos componentes, como, por exemplo, algum semicondutor explodido, resistor totalmente queimado ou fusível aberto,
Se você encontrar algum desses casos, proceda imediatamente à sua substituição. Dica de manutenção. Para realizar a descarga da tensão residual, utilize uma lâmpada de 20 watts entre os terminais do capacitor C805 na fonte de alimentação. Com o aparelho desligado, você deve executar as seguintes medições. Coloque o multímetro na escala de vezes 1 e verifique se há continuidade no fusível. Se o fusível estiver aberto, o ponteiro do instrumento não deflexiona. Entretanto, se o fusível estiver ok, o ponteiro deflexiona em direção ao zero da escala de resistência. A tensão alternada presente no cabo de força chega através do fusível a um pequeno transformador, passa por 2 capacitores cerâmicos e é aplicada a uma ponte de diodos. Quando o televisor é ligado, um pulso de tensão chega até o pino 7 do regulador IC801, através dos resistores R801 e R802. Esta tensão é limitada em 18 volts pelo diodo Zener DZ801. Com este pulso, o regulador começa a funcionar alimentando o transistor chaveador para que a fonte comece a conduzir. Iniciado o funcionamento da fonte, a tensão no pino 7 deste regulador agora será aplicada através do indutor LF801, do fusistor FR801 e do diodo D805. Uma tensão de referência aplicada ao pino 2 do regulador é proveniente do circuito sensor do nível DC, através do fotoacoplador IC803. Outra tensão chega ao pino 3 do regulador é proveniente do resistor R810 ligado entre o supridouro do MOSFET e terra. Dica técnica. A posição da letra R no valor de resistor representa a parte inteira da unidade expressa. Uma resistência expressa por R27 é igual a 0,27 ohms. Seu valor é representado pelas cores vermelho, violeta e prata. Isto corresponde a 27 vezes, 0,100 ou 27 dividido por 100. Uma resistência expressa por 3R3 é igual a 3,3 ohms. Seu valor é representado pelas cores laranja, laranja e ouro. Isto corresponde a 33 vezes 0,10 ou 33 dividido por 10. Uma resistência expressa por 22R é igual a 22 ohms. Seu valor é representado pelas cores vermelho, vermelho e preto. Isto corresponde a 22 vezes 1. Entre os pinos 1 e 2, o resistor R805 e o capacitor C808 fazem parte do circuito que corrige a tensão de saída da fonte. O regulador da fonte é constituído internamente por uma fonte de tensão de referência, ligada ao pino 8 do IC801 e na parte externa, conectado ao pino 4, tem o capacitor C809 ligado à terra e o resistor R804, que também está ligado ao pino 8 do regulador. O pulso de controle da fonte sai pelo pino 6 do IC801. O sensor do nível DC informa ao regulador o valor da tensão de saída. Para isso, no secundário da fonte encontra-se um divisor de tensão formado pelos resistores R816 e R817, que aplica uma tensão de 2,5 volts no pino 1 do circuito integrado IC802. O IC802, através do seu pino 3, mantém uma tensão de 3,5 volts no catodo do fotodiodo, que é uma parte do IC803. O monitoramento da tensão de saída é feito na fonte de mais 16 volts, que através do resistor R820 aplica uma tensão de referência do ânodo do fotodiodo,
Esse valor máximo de 4,7 volts é garantido pelo Zener DZ805. Um aumento de tensão no pino 1 do Zener controlado IC802 faz o diodo conduzir aparecendo essa variação no seu pino 3. Isso provoca a condução entre os pinos 3 e 4 do fototransistor IC803, fazendo com que se eleve a tensão aplicada no pino 2 do regulador. Essa variação faz com que o amplificador de tensão de erro provoque uma redução na corrente do transistor Q801, mantendo correta a tensão da fonte de alimentação. Enquanto aparecer uma tensão acima de mais 16 volts no pino 7 do regulador, ele terá uma corrente suficiente para excitar o transistor de potência Q801. Caso essa tensão caia para um valor abaixo de 10 volts, o regulador diminuirá muito a corrente, fazendo com que o transistor deixe de chavear e a fonte pare de funcionar. Para ter certeza que o transistor chaveador não irá conduzir um valor menor que 10 volts, é colocado um fusistor FR803, de valor relativamente baixo, entre o gate e o terra. Para que a fonte de alimentação volte a funcionar, é necessário que o valor da tensão no pino 7 seja novamente superior a 16 volts. Como você pode perceber, existe uma janela entre 10 e 16 volts, ou seja, o regulador só desliga com uma tensão menor do que 10 volts e só liga com uma tensão maior que 16 volts. O sensor de corrente é formado pelo resistor R810 de 0,27 ohms e pelo diodo Zener DZ803 de 4,7 volts. Uma tensão proporcional à corrente através do sensor é aplicada no pino 3 do regulador. Para certificar-se de defeito em alguma das fontes secundárias, retire o televisor da tomada. Verifique a impedância de todas as fontes. Defeitos nas fontes altas são as prováveis causas de bloqueio na fonte principal. Posicione o multímetro na escala de R vezes 1. Coloque a ponteira vermelha no positivo do capacitor C825 e a preta no negativo. O ponteiro do instrumento deflexiona. Inverta as ponteiras do instrumento, colocando a ponteira preta no positivo do capacitor e a vermelha no negativo. O ponteiro não deve deflexionar. Resultado da medição. Se você encontrar o valor de resistência baixa de um lado e alta de outro lado, então provavelmente esta fonte está ok, ou pelo menos não existe um curto aparente. Entretanto, se o valor da resistência estiver igual quando inverter as pontas de prova do multímetro, então com certeza existe um curto nessa linha. Teste de diodo. Para testar os diodos, proceda da seguinte maneira. Posicione o multímetro na escala baixa resistência R vezes 1. Coloque a ponta vermelha do instrumento no anodo do diodo e a ponta preta no catodo. Com a polarização direta, o valor da resistência encontrada deve ser baixo. Inverta as ponteiras do instrumento. Nesse caso, o valor da resistência encontrada deve ser alto. Dica de manutenção. Dica 1. O desarme da fonte de alimentação pode ser causado por curto no próprio diodo da fonte ou no circuito que a fonte alimenta. Por exemplo, se o curto está no circuito horizontal, possivelmente esteja o defeito no transistor de saída horizontal. Dica 2. Sempre que suspeitar do estado de um capacitor eletrolítico que trabalha como filtro de linha, substitua-o por um novo. Dica 3. Sempre devem ser testadas as resistências de baixo valor. Normalmente, a leitura deve ficar abaixo de 10 ohms. Para o arranque inicial dessa fonte chaveada, é empregado um resistor de 27 kΩ.
que vai conectado ao terminal positivo do capacitor eletrolítico C806. Quando a fonte não parte, verifique se o seu valor está correto. Descartada a hipótese de curto, você pode ligar o aparelho. Observe se o filamento do cinescópio é aceso, o que indica o funcionamento normal do circuito de deflexão horizontal. Dica de manutenção: o televisor pode ter som normal, faltando a trama por problemas na polarização do cinescópio. Caso a tensão de filamento seja nula, verifique se está entrando tensão alternada sobre a ponte retificadora. Para isso, posicione o multímetro para VDC e selecione a escala de 1000. Coloque as ponteiras na entrada da ponte. O valor da leitura deve ser igual ao valor da rede elétrica. O próximo passo é verificar se existe tensão sobre o capacitor C805. Com o instrumento na posição DCV, posicione o seletor na escala de vezes 1000 volts. A leitura deve ser aproximadamente de 275 volts. Checando o filtro AC. A tensão AC, após ser retificada pela ponte de diodos D809 a D812, é filtrada pelo capacitor C805 e agora passa a ser contínua. Para fazer a medição dessa tensão, proceda da seguinte maneira. Com o multímetro em DCV, escala de 100 volts, coloque a ponteira preta num ponto de terra quente e a vermelha no pino 1 do transformador TF802. A leitura deverá ser mais ou menos de 275 volts. Em seguida, meça a tensão no pino 3. Observe que a leitura é maior, acima de 340 volts. Meça agora a tensão no dreno do transistor Q801. A leitura geralmente é em torno de 365 volts. Dica de manutenção: a queima de algum diodo da ponte retificadora faz com que o MOSFET Q801 entre em curto. Quando existe defeito no capacitor C805, a imagem da tela da TV começa a balançar. Se o fusível estiver aberto e com o tubo de vidro escuro, a possível causa é defeito no capacitor C805. Checando o circuito de partida. Com a fonte funcionando, coloque a ponta preta do multímetro no negativo do capacitor C805 e a vermelha no pino 7 de IC801. A tensão deve ter pelo menos 16 volts. Se esse pino estiver com 0 volt ou em torno de 2 ou 3 volts, provavelmente algum componente na linha do pino 7 pode estar aberto. Checando os circuitos retificadores. Com o aparelho ligado, faça as seguintes medições para checar a saída dos circuitos retificadores. Para essa medida, coloque a ponteira preta do multímetro num ponto de terra frio. Com a ponteira vermelha no diodo D807, verifique que a fonte dê mais 103 volts. No diodo D808, verifique a fonte de mais 16 volts. No emissor do transistor Q802, verifique a fonte de mais 9 volts. No resistor R824, verifique a fonte de mais 8 volts. E pino 3 do regulador IC804, verifique a fonte de mais 5 volts. Dica técnica: caso alguma dessas tensões não exista, verifique os componentes associados à fonte. Tensões das fontes secundárias acima dos valores nominais, variando ou não, é porque existe alguma falha na regulagem. Verifique IC803, IC802 ou suas polarizações. Tensões abaixo dos valores nominais, variando ou não, o defeito encontra-se na parte de realimentação do IC801.
através da malha proveniente do enrolamento do terminal 6 do transformador Chopper. Checando o circuito sensor de nível DC. No teste do fotoacoplador IC803, é preciso utilizar 2 multímetros, sendo pelo menos um do tipo analógico. Posicione os multímetros para resistência e selecione a escala de R vezes 10. Solde 2 fios de 3 centímetros nos terminais 3 e 4 do IC803. Fixe a ponteira preta do multímetro analógico no terminal 4 e a vermelha no terminal 3 do fotoacoplador. Encoste a ponteira preta do segundo multímetro no terminal 1 e a vermelha no terminal 2 do fotoacoplador, polarizando-o diretamente. Neste instante, se o componente estiver ok, o ponteiro do primeiro instrumento deve deflexionar. Uma falha nos resistores R816 e R817 ou nos integrados IC802 e IC803 causa elevação da voltagem no secundário do transformador TF802, provocando, possivelmente, a queima de algum componente da fonte de alimentação ou do transistor de saída horizontal. Em cenas que aparecem muito brilho e contraste, ou conforme muda as cenas provoca o encolhimento da imagem, é uma característica de defeito em que o resistor R810 está alterado. Dica de manutenção. Para você repor o MOSFET na placa do circuito impresso, siga os seguintes passos. Primeiro, retire a pasta térmica, limpando o dissipador com algodão molhado no álcool isopropílico. Segundo, coloque uma camada nova de pasta térmica no MOSFET. Terceiro, fixe o MOSFET ao dissipador com o parafuso. Quarto, limpe com álcool isopropílico o local, na placa de circuito impresso. Quinto, encaixe o dissipador e os terminais do MOSFET na placa do circuito impresso. Sexto, pelo lado cobreado, solde o dissipador e os terminais. Sétimo, utilizando uma escova macia, molhada no álcool isopropílico, limpe os pontos de solda da placa do circuito impresso para a retirada do breu. Segundo bloco, microprocessador. O microprocessador é o cérebro do televisor. Ele produz os sinais de controle e os chaveamentos necessários para controlar os circuitos de acordo com os comandos recebidos do controle remoto ou do próprio circuito. O microprocessador coordena a parte funcional do circuito, desde o seletor de canais até a geração de áudio e vídeo aplicado nos circuitos de saída do televisor. O microprocessador, também chamado Unidade Central de Processamento, CPU, é um circuito integrado específico para o controle de microinstruções que permite alterar dados gravados na memória ou fazer ajustes no televisor de forma programada. Nos televisores microprocessados, os ajustes são praticamente realizados através do menu de serviço do televisor, restando somente os potenciômetros de screen e foco do tubo de imagem, colocado junto ao flyback. Para um rápido diagnóstico, é preciso saber as respostas para as seguintes perguntas: de onde vem a alimentação? Para onde vai o sinal microprocessado? Quem faz parte do circuito microprocessador? Vejamos a função nos pinos do microprocessador SC540-305. Reset. No pino 1, a entrada do pulso rápido de reset assegura a alimentação dos circuitos do microprocessador para iniciar seu funcionamento. O circuito de reset
é constituído pelos transistores Q702 e Q703 e pelo capacitor C701. Os resistores R701 e R750 dão a polarização de coletor para esses transistores. O resistor R749 é um resistor de acoplamento e o diodo Zener DZ702 mantém 3,6 volts base do transistor Q703, desenvolvido pelo divisor R751 e R752. Dica técnica: o microprocessador opera com lógica invertida, ou seja, no período de reset, fica ativo em nível baixo, 0 volt. Remoto: o receptor de controle remoto manda as ordens determinadas pelo usuário ao pino 3 do micro. Este pino, quando não está recebendo informações, permanece em torno de 5 volts. Com o multímetro analógico ligado ao pino 3 do micro, observe que o ponteiro deflexiona somente quando é acionado o controle remoto. Mute: o pino 4 é responsável pelo acionamento do circuito silenciador de áudio, mute. Todas as vezes que há uma mudança de canais, as linhas de controle de volume são colocadas em nível lógico 0, eliminando possíveis ruídos na saída de áudio. Dica técnica: se a tela do cinescópio se apresentar toda azul, o áudio também é cortado. Power: o pino 8, quando está com nível baixo, libera a fonte de 9 volts e o LED 701 fica apagado e o televisor funciona. Quando acionado o standby, o pino 8 passa para o nível alto, provocando a saturação do transistor Q701. Isso corta a fonte de 9 volts, colocando o televisor em standby. Teclas: o chassi possui um teclado cujas teclas atuam nas entradas 9, 10, 11 ou 12 do microprocessador. Os pulsos que surgem nesses pinos fazem a decodificação do teclado, ou seja, o micro utiliza uma varredura de pulsos para identificar a função da tecla pressionada. Dica de manutenção: se algum dos resistores de R707 a R710 estiverem abertos ou algum dos capacitores de C704 a C707 em curto provoca um defeito cujo sintoma se apresenta como se uma tecla estivesse sempre pressionada. Vídeo: o sinal de vídeo composto é aplicado no pino 13 do micro para a extração da legenda oculta, closed caption. Serial data e serial clock. No pino 15 temos o pulso serial data, que é uma combinação dos sinais de dados de entrada e saída do micro. No pino 16, o pulso serial clock é o tempo em que são realizadas as instruções comandadas pelo micro. Um defeito bastante comum é falha de comunicação entre o microprocessador e o processador. Pode ter como causa provável uma das bobinas L701 ou L702 aberta, fuga em algum dos capacitores de C709 a C712 ou ainda algum dos resistores R716 e R717 da linha de data clock queimado. On-Screen Display, RGB. Os sinais do On-Screen Display, OSD, são usados para montar os menus de funções. Nos pinos 17, 18 e 19 temos os pulsos de OSD, que são enviados para as entradas RGB do processador. Alimentação e terra. Através do pino 20 é aplicada a tensão de alimentação do microprocessador, com mais 5 volts. O pino 21 é um pino de terra. F-blank. O microprocessador fornece através do pino 22
o sinal de F-blinking, a fim de apagar na tela a imagem no local onde as letras serão apresentadas. Mono estéreo. Através do pino 23, é possível comutar o microprocessador para mono ou estéreo. Dica técnica. No televisor mono, o pino 23 deve estar ligado ao terra e em estéreo, esse pino é ligado ao mais 5 volts. Dica de manutenção. Defeito como volume sempre no máximo. Deve ser verificado se a trilha no circuito impresso do pino 23 não está aberta. Sincronismo vertical e sincronismo horizontal. No pino 24, entra um sinal de sincronismo horizontal e no pino 25, um sinal de sincronismo vertical para posicionar os caracteres que aparecem na tela. Na falta dos pulsos de sincronismo horizontal, os caracteres não serão escritos na tela do cinescópio. PAL-M e PAL-N. Os pinos 30 e 31 são responsáveis pelo chaveamento do sistema PAL-M ou PAL-N no processador. Observe que, estando o televisor selecionado para PAL-M, a tensão no pino 30 é 0 volt, no pino 31 é próximo a 4,5 volts. Service. Conectando o pino 35 à terra, por alguns segundos é acessado o menu de serviço do televisor. Através do menu é possível fazer ajustes em diversas etapas do circuito. Serial Data e Serial Clock 2. No pino 36, há outra combinação de entrada e saída para sinais de dados utilizados para comunicação com a memória. Observe que o pulso só é visto quando é realizada a troca de canal. No pino 37, temos o pulso de tempo que serve de base para a comunicação entre o micro e a memória, na realização de uma instrução de leitura ou escrita. Dica técnica. O microprocessador atualiza constantemente a memória EEPROM com o último status de funcionamento do aparelho, executando o auto-check-in. Oscilador. Ligado entre os pinos 41 e 42, temos o circuito oscilador, formado pelo cristal X701, pelo resistor R730 e pelos capacitores C721 e C722. Dica técnica. O oscilador gera a base de tempo para que o microprocessador efetue sua rotina de trabalho. Sua frequência varia para cada modelo. Defeitos no circuito do microprocessador. Tela com chuvisco e uma faixa preta na parte inferior. Ao ligar o aparelho LED Standby, demora em acender. No televisor temos falta de imagem na tela, porém aparecem chuviscos e uma faixa preta na parte inferior do tubo de imagem. Esse problema é causado por curto no capacitor C727 ou na memória. O LED Standby não apaga. Mesmo pressionando a tecla On/Off, a tela não apaga. Isso ocorre devido ao não funcionamento do oscilador do microprocessador. A pesquisa desse defeito deve ser feita nos capacitores C721 e 722, ou no cristal X701. Escrita rolando na tela. No pino 25 do microprocessador, a falta do pulso de sincronismo vertical apresenta o sintoma de escrita sempre rolando na tela. Pesquise esse defeito no resistor R739 e no resistor R740. Ausência de escrita na tela. Quando o sintoma é a total ausência de escrita na tela, o defeito é causado pela falta, no pino 24, do pulso de sincronismo horizontal. Nesse caso, verifique o diodo Zener DZ701, capacitor C730
ou resistor R743. Ausência de cor verde na escrita. Se na tela as escritas que deveriam ser verde aparecem em preto, o defeito geralmente é causado quando o resistor R721 está aberto. Defeito semelhante também acontecerá com o resistor R720 aberto para o sinal de OSD. OSD-B ou R722 para o sinal de OSD-R. Tela escura e sem imagem, porém aparece a escrita. O sintoma em que a tela se apresenta escura e sem imagem, porém aparece a escrita, geralmente é por falta do pulso. F-blanking, causado pela queima do resistor R745.